Boa noite, meus irmãos. Mais uma vez, sejam bem-vindos para mais uma noite de estudos da doutrina consoladora. Aos internautas que nos assistem, também sejam bem-vindos. Hoje nós teremos nosso irmão Berg Baraúna, do Pitacu Sampaio, já acostumado a presença da nossa casa, que vai nos trazer o tema As Potências da Alma. Interessante, é um tema baseado no livro de Leon Denis, e vai nos trazer informações do quanto nós temos a desenvolver escondido em nosso interior, que precisamos potencializar essas virtudes, essas dádivas que Deus nos deu. Para iniciar os trabalhos, vamos pedir ao nosso irmão Orlando para que faça a prece inicial. Boa noite, vamos orar, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, agradecer a espiritualidade amiga por ter nos selecionado para estarmos aqui hoje, para aprendermos os ensinamentos de Jesus. Divino Mestre Jesus, Maria Mãe Santíssima, espiritualidade amiga, só temos a agradecer essa feliz oportunidade de estarmos aqui tentando nos melhorar, dar-nos coragem, paciência e resignação para que saibamos conviver com as diferenças, Senhor. Abençoa todos nós, irradia a paz no universo. Assim sendo, retorna a palavra ao nosso irmão Luiz para dar por iniciados o nosso trabalho na noite de hoje, na tua santa e divina paz. Assim seja. Assim seja. Então, vamos passar a palavra para nosso irmão Berg, para que nos traga a sua mensagem. Muita paz. Queridas irmãs, queridos irmãos, que Deus nos guarde e que Jesus nos mantenha sobre a sua paz. Nossos cordiais boa noite. É com alegria que nós retornamos a esta casa de oração, de trabalho, de estudo. Nós fazemos parte do Núcleo Espírita Bitecu Sampaio, situado lá na Avenida Doutor Eurico Chaves, 645, ali em Casa Amarela. Meu nome é Berg, né? Alcidenberg, mas me chamam de Berg Baraúna, porque é mais fácil. E é sempre uma alegria estar com vocês, buscando a compreensão e entendimento dessa doutrina consoladora. Somos todos nós ainda estudiosos, não somos professores de doutrina espírita. Não existe professor de doutrina espírita. Somos alunos, matriculados para buscar esse conhecimento em busca de uma liberdade que um dia chegará para cada um de nós. Jesus nos deixou bem claro: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Hoje, através do Espiritismo, podemos conhecer essas verdades imutáveis. Verdades que há de nos consolar, aquelas que nos trouxeram a esta casa ou a outras casas, pois sabemos que quando não viemos a uma casa pelo amor, nós viemos pela bendita dor. Ah, bendita seja a dor. Ah, Berg, você é masoquista? Não. Mas quando o homem estiver cansado de sofrer, ele vai buscar o remédio para seus males. Assim como saímos para os médicos, os doutores, para buscar a recuperação dos nossos órgãos físicos, para a busca do conhecimento da alma e o remédio para ela, não existe outro a não ser o amor. O amor incondicional que todos nós haveremos de ter um dia, assim como Cristo tem por nós. Jesus, guia e modelo dessa humanidade, ele é realmente aquele que há de nos guiar nessa estrada imensa da vida. A pergunta 625 do Livro dos Espíritos é clara.
quando Allan Kardec indaga as vozes dos espíritos, qual é o guia, modelo que Deus deu ao homem para ser seguido como exemplo? A resposta dos espíritos, a menor resposta que está no livro dos espíritos. Jesus. O mestre incomparável. E antes que possamos adentrar no tema, temos que entender que Jesus passou por essas etapas de evolução. Também foi criado simples e ignorante, numa época que a qual nós desconhecemos, mas que atingiu o ápice da evolução. Segundo Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, quando Jesus esteve aqui para elaborar a formação do planeta, o planeta ainda era uma bola de fogo incandescente, está lá no livro A Caminho da Luz. Jesus já era um espírito grandioso e sublime. Imagine só. Que espírito grandioso e sublime. Antes que o nosso planeta pudesse habitar com vida. Ele, na formação do nosso planeta, já era um espírito grandioso e sublime. Imagine hoje, não podemos nem devagar nossos pensamentos para saber o patamar que o mestre se encontra entre esses espíritos celestiais que existem no universo. Por isso ele é nosso guia e modelo. Imaginemos só, às vezes eu fico a me indagar, naquele madeiro infamante, contorcendo-se de dor, e ainda balbucia, dizendo: Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Eu fico imaginando andar lado a lado com Jesus, estar lado a lado com Jesus, como aqueles que lá estiveram com ele. É de um potencial. E aí entramos justamente nesse tema potencial, que um dia todos nós haveremos de ser esse potencial. Nós somos criaturas potenciais. E não sou eu, Alcidenberg, que está dizendo. É Jesus que nos diz. Vamos lá? João 14, 12. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores que estas, porque eu vou para o meu Pai. Podeis fazer o que eu faço e muito mais, nos disse Jesus. Diante da força do querer, da fé. Como muitas vezes ele nos disse: a tua fé te curou. Isso lembra de uma passagem que está em Mateus. Mateus 8, 5 e 13. Quando Jesus cura o empregado do soldado romano. Quando Jesus entrou na cidade de Cafarnaum, um oficial romano foi encontrar-se com ele e pediu que curasse o seu empregado. E ele disse: Senhor, o meu empregado está na minha casa tão doente que não pode nem mexer na cama. Ele está sofrendo demais. Eu vou lá curá-lo, disse Jesus. O oficial romano respondeu: Não, Senhor, eu não mereço o que o Senhor entre em minha casa. Dê somente uma ordem e o meu empregado ficará bom. Eu também estou debaixo de autoridade de oficiais superiores e tenho soldados que me obedecem às minhas ordens. Digo para vá para ali, vá para acolá, e eles vão. Digo também para o meu empregado, faça isso, e ele faz. Quando Jesus ouviu isso, ficou admirado e disse aos que seguiram:
Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Nunca vi tanta fé, nem mesmo entre os Israel, o povo de Israel. E digo a vocês que muita gente chegará do leste ao oeste e sentará na mesa do reino do céu de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mas as pessoas que derivam, está no reino, serão jogadas fora à escuridão. E Jesus disse ao oficial: vá para casa, será feito como você crê. E naquele momento, o servo foi curado. Somos criaturas em potenciais. Apenas trazendo essa formação que Leon Denis nos traz, Leon Denis, na verdade, nos traz, para mostrar que o nosso pensamento cria, as nossas vibrações cria. Vocês são co-participantes dessa reunião. Para que esta reunião se torne uma reunião frutífera, nós precisamos de vocês. Por isso que se pede para que se desligue o celular. Eu coloco o meu no modo avião, por isso que ele está ligado. No modo avião, não tem como ninguém ligar para mim nem mandar mensagem. Pede-se para que possa deixar as conversas para depois. Eu, quando eu estou dirigindo lá, no Núcleo Espírita Bíblico Sampaio, eu peço muito ao pessoal, gente, vamos deixar as conversas para depois. E se atrapalhar o expositor, eu peço licença ao expositor, eu peço, gente, por favor, vamos trabalhar as vibrações aqui. Porque o passe lá, que vai ser logo mais aplicado em vocês, já está sendo dado aqui. O principal está sendo feito aqui. Nessa assembleia de encarnados, que somos nós, e os desencarnados, que alguns de nós não estamos vendo, mas que alguns podem ver. Está lá no capítulo 20, né? As potências da alma. O pensamento é criador. Nós podemos criar. Interessante que a gente vai terminar indo para André Luiz também, né? No livro Ação e Reação. André Luiz, lá com Silas, Hilário. E tem uma passagem lá muito interessante que diz mesmo assim: aquele que alimenta o ódio, a agressividade, aquele que alimenta a maledicência, a crueldade, é fortalecimento do inferno contra o céu e da treva contra a luz. E aí nós fazemos uma pergunta e não precisa ninguém responder. Quem nós queremos alimentar? O céu ou o inferno? Simbolicamente falando, porque a gente sabemos que céu e inferno é um estado de consciência. A treva ou a luz? Quem queremos alimentar? Com os nossos pensamentos. O pensamento é criador. Nós temos um envoltório que liga o espírito a esse corpo chamado perispírito. E tudo lá fica gravado. Os nossos pensamentos, as nossas ações. E aí temos que ter muito cuidado. Por isso que tem uma música evangélica, né? Diz assim: Senhor, eu sei que tu sondas. Não é assim? Mas tem uma passagem do Evangelho também que diz assim: engana-se os homens, mas não se engana Deus. Eu estou aqui com meu irmão, alisando, meu amiguinho, mas eu estou querendo, na verdade, quando eu chegar ali, ele quer que ele leve uma topada. A aparência do bem. Cuidado com os seus pensamentos. Não é?
não atua somente em torno de nós, influenciando os nossos semelhantes para o bem ou para o mal. Nós podemos atuar não só entre nós próprios, mas também para uma coletividade. Causar um burburinho. Os espíritos influenciam nossas vidas? Influenciam. E como essas influências dos espíritos? É apenas de desencarnado para encarnado, muito embora que é bem mais, mas também é de encarnado para encarnado. E às vezes nós, com os nossos pensamentos, começamos a influenciar aos outros. Parece até brincadeira, né? Às vezes, mas não é. Eu já contei aqui, eu tenho uma sobrinha especial. E eu já contei essa história aqui. Ela hoje está com 29 anos. É uma sobrinha com síndrome de, eu acho que é Turner, ou é Turner, eu não sei pronunciar, mas eu acredito que aqui se tiver alguém na parte da psicologia, ela passa por um psicólogo, por uma psicóloga, na verdade, e ela fez, tio, vem assistir comigo aqui as aventuras de Ladybug Cat Noir. Talvez aqui algum de vocês não conheça, mas as crianças conhecem muito bem. Eu queria que tivesse criança aqui. E é uma história de uma joaninha que ela, junto com um gato, que são super-heróis, e começa a lutar contra pensamentos negativos. E lá existe um vilão, e eu comecei a assistir com ela, falei, rapaz, que coisa interessante. Um vilão chamado Rockmoth. Olha como eu estou sabendo, né? Estou sabendo toda a história. E quando esse vilão vê que uma pessoa está com pensamento negativo, ele solta uma borboleta negra, uma libélula negra, e quando a libélula toca na pessoa, a pessoa vira um monstro, uma coisa feia, e começa a fazer a destruição. E aí entra Ladybug Cat Noir para lutar. E ela tem uma espécie de um ioiô, né, um negócio que ela joga assim, e ela joga o ioiô e solta um facho de luz, e justamente quando bate, a borboleta negra cai naquele facho de luz, envolve, e a pessoa destransforma. E eu fiz, rapaz, eu olhei para a Juliana assim, eu fiz, tu me chamasse para assistir isso, isso dá uma bela de uma palestra. E aí eu levei essa palestra lá para o Bitico Sampaio e passei o desenho para o pessoal assistir. Encheu de criança. Criança gosta de desenho. Mas apenas para demonstrar que os nossos pensamentos atuam em nossa vida e na vida dos outros. Está aqui. Não atua somente em torno de nós, influencia nossos semelhantes para o bem e para o mal. Então, como é que estamos pensando? Não é? Atua principalmente em nós, gera nossas palavras, nossas ações, e com ele construímos dia a dia o edifício grandioso ou miserável da nossa vida presente ou futura. Eita, eu acordo de manhã atrasado, em vez de eu acordar mais cedo, e saio agoniado e começo a reclamar com a esposa, onde é que está isso, onde está aquilo outro. Pego o ônibus atrasado, começo a reclamar do motorista porque está andando devagar. Por quê? Eu não acordei mais cedo, me organizei. Então atua, principalmente em nós, em nossas palavras, porque a gente começa a xingar o motorista. Ou se estamos dirigindo um carro, né? Estamos dirigindo um carro e aí começa a reclamar porque o trânsito está lento. E na cidade do Recife, você sabe, né? O trânsito aqui é um caos. É um caos incrível. Então, pode levar
a situações funestas para o futuro, não é? Porque nós vamos construindo o edifício dentro de cada um de nós. Como diz lá no livro Libertação, de André Luiz, a gente termina, eu gosto muito de André Luiz, e aí eu saio fazendo uma mescla, né? Lá no livro Libertação, nós criamos algemas para cada um de nós, de prisão, de cativeiro, ou podemos nos libertar. Só depende de cada um de nós. Ah, eu estou fazendo tratamento aqui no Caminhando para Jesus. Rapaz, eu estou achando o tratamento aqui tão fraco. Eu vou para outra casa. Mas não é só no Caminhando para Jesus, não. Acontece lá no Bitico Sampaio, em outras casas aí. Mas não é o Bitico Sampaio, não é o Caminhando para Jesus que é fraco. Somos nós que não estamos aguçando as nossas potências a seguir as orientações. E aí ficamos nos lamentando e construindo justamente, eu quero uma cura rápida. E nem Jesus prometeu cura. Jesus disse assim para todos nós: vinde a mim, todos vós que sofreis, e encontram-se sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus nos prometeu alívio, não cura. E eu digo de passagem, isso eu não dou o braço a torcer. Se uma casa espírita estiver prometendo cura, ela está mentindo. Nós podemos receber por merecimento no trabalho de passe, com os nossos esforços também, não é? Porque temos que fazer a nossa parte. E aí a gente pode receber realmente uma bênção e receber a cura. Mas a casa não se propõe nesse sentido, não é? Modelamos nossa alma, seu invólucro, com os nossos pensamentos. Com os nossos pensamentos. Pode estar enegrecidos ou claros. No livro Passes e Curas Espirituais, de Venefredo de Toledo, se eu não me engano, mostra lá uma imagem de uma pessoa desarmonizada, justamente modelando a sua alma, o seu invólucro, com os pensamentos negativos. E é como se a pessoa tivesse assim, torta. A forma está toda, as energias centrífuga e centrípeta, isso é assunto para outra, para quem estuda passe, né? É bom, porque existe, já sabemos que existe uma energia que gera todas as nossas formações, né? A energia centrípeta, a centrífuga e assim por diante. Então, a pessoa fica lá como se fosse dessa forma e desarmonizado. Porque nós, com os nossos pensamentos, muitas vezes pueris, baixos, deixamos nos levar por essas situações. Gente, cabe a cada um de nós escolher qual é o pensamento que eu quero. Eu sei que há momentos na vida que a gente passa por grandes aflições. A nossa vida, eu vou citar uma coisa que um diretor meu de patrimônio, ele gosta muito de falar. Ele diz assim, a vida nossa não é um comercial de margarina, não. Sabe qual é um comercial de margarina? Aquele comercial que passa na TV, que o pessoal tudo sorrindo, na alegria, tomando café, passando a margarina, né? No cuscuz, que eu adoro cuscuz. Se um dia o médico me tirar o cuscuz, eu estou sofrendo. Vou sofrer. Então, não é um comercial de margarina. Todos nós temos problema. Eu tenho problema, nós temos problema. Quem é que não tem? Vivemos num mundo de expiação e de prova. Agora, estamos aqui buscando nos harmonizar.
cabe a cada um de nós fazer a nossa parte. Os Espíritos nos orientam, nos orienta, mas cabe a cada um de nós fazer as nossas partes. E não é os Espíritos apenas isso. Jesus também nos disse isso. Disse ou não disse? Disse. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Faz a tua parte. Essa é a passagem. E a gente, às vezes, queremos entregar na mão dos Espíritos para resolver os nossos problemas, mas nós não estamos aprendendo a modelar os nossos pensamentos, as nossas ações. Nós somos ainda muito orgulhosos e muito egoístas. Nós, eu estou falando no plural do indicativo. Eu também, que muitas vezes não quero dar o braço a torcer, porque eu me chateio, eu tenho raiva. Tenho, sim. Raiva, todos nós temos lá. Santos ou não temos lá. E Divaldo diz isso. Todos nós temos. Agora, eu não posso ser a raiva. Porque, de repentemente, se eu tenho algo contra meu irmão, eu passe a ir conversar com ele. Eu fico alimentando aquela raiva, alimentando. Quando eu chego lá na frente, estouro numa pessoa que não tem nada a ver. E aí, as recomendações de Jesus, não é? Se o teu irmão tem algo contra vós, e de particular, chama ele em particular, conversa com ele. Se ele vos escuta, tereis teu irmão. A gente tem que falar de Jesus, gente. Olha, eu gosto de falar de tema científico. Gosto muito de falar de tema. Mas não tem como eu passar 40 minutos, 50 minutos, 1 hora, e não ter que falar no nome de Jesus. Quantas vezes eu falei aqui o nome de Jesus? Porque ele é o nosso guia e modelo. Falar de doutrina espírita é falar de Jesus. Eu estou falando de modelação, de pensamentos, e Jesus nos diz cada vez mais que somos criaturas em potenciais. Quando ele repete lá aquilo que eu falei logo no começo, podeis fazer o que eu faço muito mais. Estes produzem formas, imagens que se imprimem na matéria sutil, de que o corpo fluídico é composto. A matéria perispiritual é plasmável. Então, nós, muitas vezes, emitimos um pensamento negativo e justamente aquilo passa a impregnar a nossa atmosfera. Certa feita, eu estava com uns colegas, ia chegando na hora, e os colegas estavam dizendo assim, rapaz, tu visse, rapaz, aquela coisa que aconteceu, eu estava assistindo lá aquele programa, um Cardinô lá, eu, eu vi que o negócio estava pesado. Eu fiz, mas rapaz, e o outro programa também, Ronda Geral, e eu estava assistindo, rapaz, e um citava outro. Aí eu cheguei e fiz, gente, imagine que todo dia, nós alimentarmos esse tipo de pensamento. Vai chegar um momento que a gente não vai poder nem sair de casa. Tenhamos cuidado. Todo dia acontecem coisas boas. Todo dia acontecem coisas boas. Agora, a mídia, ela se faz realmente naquela proporção de alimentar o mal. É como diz Martin Luther King, pastor evangélico, muito conhecido, né? Ele diz assim: o que me preocupa não é o grito dos violentos, mas é o silêncio dos bons. Diz Martin Luther King. E é verdade. Os violentos já gritam, já são aí bravios. Mas nós que estamos buscando essa passividade, falemos no melhor, no positivo.
Assim que tivermos chance, vamos dar aquela injeção ali e tirar daquela sintonia, muitas vezes um companheiro de trabalho que está ali soltando essas, briga ali, morte acolá. Eu estou falando assim popularmente, porque para que a gente possa entender que em dias atuais, os programas televisíveis ainda traz muita coisa negativa. Mas vamos para frente. Assim, pouco a pouco, nosso ser povoa-se de formas frívolas ou austeras, graciosas ou terríveis, grosseiras ou sublimes. Tem um ditado popular, até citei aqui de outras oportunidades. Dize com quem tu andas, digo quem tu és. Eu gosto de dizer assim: diz o que é que tu pensas, eu digo quem está do teu lado. Se eu sou uma criatura completamente desregrada no sexo, qual o espírito que vai estar do meu lado? Espírito da mesma estirpe, da mesma sintonia. Então, cabe a cada um de nós escolher as nossas companhias. Se eu ando muito triste, amargurado, quais companhias que eu vou atrair para mim? Espíritos amargurados, espíritos suicidas. Se eu sou uma criatura revoltada, quem vai estar do meu lado? Espíritos da mesma revolta. É a lei da afinidade. Não é? Mas podemos nos livrar dessa influência? Na pergunta 468 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta se podemos nos livrar dessas influências dos espíritos. E os espíritos respondem: o que é que vocês querem que eles façam? Se afastem. Sempre mais, né? Tem esse mais, a gente coça a cabeça, mas fica na espreita, como o gato espreita o rato. Está lá na pergunta 468 dos Espíritos. Renuncia os espíritos às suas tentativas contra nós, quando pela nossa vontade é repelida? Aí os espíritos respondem: sim, não encontram brecha, mas ficam na espreita, como o gato espreita o rato. E dizem que quando o gato não está em casa, o rato faz a festa, né? Falar nisso, apenas para lembrar, cadê os gatinhos dessa casa, hein? Foram embora tudinho. Eu me lembro quando eu vinha com o Bruno Tavares aqui, rapaz, ficava ali no meu colo. Eu adoro gato. Eu tenho 3 em casa. E aí eu adorava os gatinhos que tinha aqui, rapaz. É uma beleza. Eu estou lendo 2 livros sobre animais. Um de Eurípides Curso, Os Animais Nossos Irmãos. Se eu não me engano, o nome é esse. E de Ernesto Bolzano, italiano, que poucos leem, viu? Leon Denis, Gabriel Delany, Ernesto Bolzano. Então, eu estou lendo um livro também de Ernesto Bolzano. Gente, como é importante os animais em nossas vidas. Hoje, talvez, eu tenha mais sensibilidade para com os animais que antes, né? Quando eu era mais novo. Mas vale a pena, sabe? Vale a pena. E eles ajudam nossos pensamentos também, viu? Porque às vezes a gente está triste, assim, pula no nosso colo, e eu tenho uma gatinha que gosta de dar um cheiro
vai me acordar, pense. Aí às vezes eu estou naqueles dias, ela vai lá e me ajuda, né? Para justamente eu fazer um pensamento gracioso, né? Menos grosseiro. A alma, deixa eu ver aqui, não é aqui. A alma se enobrece em beleza ou cria uma atmosfera de fealdade. Ela enobrece com pensamentos positivos, mas também pode criar pensamento de fealdade, segundo o ideal que visa a chama interior. Aviva-se ou obscurece. O que foi que nos disse Jesus? Não é o que entra na boca do homem que macula o homem, mas sim o que sai dela. Porque o que sai dela está nos corações. As fornicações, a maledicência. Ah, não, mas na casa espírita não se faz fofoca. Dizem que nós apenas fazemos comentários fraternos. Cuidado com maledicência. E às vezes a gente vê casas espíritas aí brigando, briga de poder. Nos perdoe dizer, não é? Mas é a verdade. Onde deveriam se unir. Porque Jesus nos disse assim: num feixe de varas, é muito difícil se quebrar esse feixe. Eu já carreguei feixe de vara no interior. Botava o feixe de vara, amarrava ele, amarrava do outro, botava aqui no lombo, e carregava. Quebrar aquele feixe, você pode quebrar uma, duas, três, quatro, até cinco varas. Mas quebrar todo o feixe é impossível. Então Jesus nos dá essa recomendação, que devemos ser como um feixe de varas. Por isso que ele disse: os meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. E a gente fica brigando com besteira. Allan Kardec dá prosseguimento lá no Livro dos Médiuns, quando ele vai falar das sociedades espíritas. Allan Kardec, ele diz assim: uma casa espírita, quando não tem união, ela rui. E grande é a sua ruína. Então, cuidado com os nossos pensamentos para com os nossos irmãos. Ou, como vocês, ou como nós, melhor dizendo, deixa eu falar no plural do indicativo, como nós gostamos de dizer: ah, eu estou apenas fazendo comentários fraternos para obscurecer a coletividade. As vibrações de nossos pensamentos, de nossas palavras, renovando-se em sentimento uniforme, expulsam de nosso invólucro os elementos que não podem vibrar em harmonia com elas. Atrai elementos similares, que acentuam as tendências do ser. Nós alimentamos e nós vamos ter a companhia, como já falei, que a qual nós estamos escolhendo. Estamos escolhendo. É a pura verdade. Eu sei que talvez para muitos de nós, porque eu pensava assim também, quando eu assistia as palestras aí, eu dizia assim: rapaz, esse expositor está com muita história da carochinha. Eu dizia isso. Mas hoje a história é diferente. Hoje eu não posso dizer: ah, eu não sabia. E tem um livrozinho, né, fininho, não sei se existe ainda, já editaram novamente. Ai, se eu soubesse. Parece que tem esse livro. Quem lia muito era meu sogro. Ai, se eu soubesse. Eu sei. Nós sabemos o que devemos fazer. Então,
quais os elementos similares que queremos atrair para nós. Se meditarmos em assuntos elevados, na sabedoria, no dever, no sacrifício, nosso ser impregna-se, pouco a pouco, de qualidades de nossos pensamentos. Se nós pensamos no elevado, no bem-estar, na alegria, na fraternidade, no amor, justamente essa atmosfera vai nos envolvendo pouco a pouco. Gente, eu estou chamando a atenção para todos nós analisar como está a nossa vida. Eu estou analisando como está a minha, os meus comportamentos, as minhas ações. Eu erro ainda? Erro, sim. Todos nós erramos. Mas já somos conhecedores dessas verdades. E não podemos fazer de conta que não sabemos, não. Nenhum de nós. Nenhum de nós. Às vezes, você de Berg, lá na minha casa, o pessoal diz, Berg está dando uns cascudozinhos na gente, em vocês não, em mim também. Vocês me conhecem? Sabe quem eu sou? Me leve para casa, uma semaninha só. Depois me manda de volta se estiver vivo. É uma luta constante desse homem velho. É uma luta constante, né? É por isso que a prece improvisada, ardente, o impulso da alma para as potências infinitas tem tanta virtude nesse diálogo solene do ser com a causa. O influxo do alto invade-nos e desperta sentidos novos. A prece. Gente, não somos mais criaturas na época dos nossos irmãos neandertais. Na época dos nossos irmãos neandertais, eu já citei isso aqui. Está lá no livro Libertação, de André Luiz também. O ministro Flacos, ele desce das esferas superiores para poder fazer uma preleção lá no mundo espiritual entre André Luiz, Hilário, e o ministro Flacos, ele diz claramente que na época dos nossos irmãos neandertais, tirava a vida dos semelhantes com golpe de sílex. O que é sílex? Uma machadinha, aquele material cortante que eles manipulavam para caçar, para se defender das feras na época. Mas também tirava a vida dos semelhantes entre si. Mas aí o ministro Fraco diz, mas, olha o mais novamente, esse mais, hoje, em dias atuais de tanta tecnologia, olha aqui, está sendo transmitido, né? Hoje, em dias atuais, diz o ministro Fraco, tiramos a vida do semelhante com um tiro de fuzil. Não sou eu, é ele. E é verdade. Quanto sofrimento ainda haveremos de passar? Por nossa forma de pensar, nossa forma de agir. Somos nós realmente responsáveis. 5 minutos. A compreensão, a consciência da vida aumenta e sentimos melhor do que pode exprimir a gravidade e a grandeza da mais humilde das existências. A oração, a comunhão pelo pensamento com o universo espiritual e divino
é o esforço da alma para a beleza e para verdades eternas. Oremos, meus irmãos. Não esqueçamos desse alimento espiritual chamado a oração. Oremos juntos hoje à noite, quando formos dormir, num só pensamento, para que esse planeta se torne um planeta melhor. Que uma nuvem de pensamento possa pairar no espaço e que Jesus, como nosso guia e modelo, receba as nossas vibrações de paz para que esse mundo e nós que vivemos neles possamos encontrar a felicidade que tanto almejamos. Depende de nós. Com poucos oram. É a entrada por um instante nas esferas da vida real superior. Aquele que não tem termo. Se, ao contrário, nosso pensamento é inspirado por maus desejos, pela paixão, pelo ciúme, pelo ódio, as imagens criam, sucedem-se, acumulam-se em nosso corpo fluídico e o entenebrecem. Veja, não é eu não, gente, é Leon Denis, Leon Denis. Culpem ele, viu? Porque às vezes as pessoas ficam chateadas conosco, né? Eu falo muito sobre a questão do carnaval. Não tenho nada contra o carnaval. Mas sabemos as funestas situações que acontecem nesses dias de fúria carnavalesca. E não sou eu que digo, não. É Manuel Filomeno Miranda, no livro Nas Fronteiras da Loucura. Quem já leu, quem não leu, leia. Nas Fronteiras da Loucura. E aí vocês vão ver. As influenciações que ali está, entenebrecidas pelo nosso pensamento. Assim, podemos à vontade fazer em nós a luz ou a sombra, o que afirmam tantas comunicações de além-túmulo. Somos o que pensamos, com a condição de que pensarmos com força, vontade e persistência. Se nós queremos ser criaturas melhores, nos esforcemos para ser pessoas melhores. Eita, Berg, mas tem uma pessoa que me magoa, e eu não aguento, eu vou dar a resposta. Um copo, encham com água, bebam e façam a bochecha. A água da paz. Se não encontrar água mineral, procure uma torneira qualquer. Não é fácil, não. Mas também não é difícil. Não é difícil. É um desafio para cada um de nós. Eu vou encerrar apenas para que a gente possa entender como somos criaturas em potenciais. Eu já citei aqui, em outra oportunidade, o que aconteceu com Joana de Cusa. Joana de Cusa, lá no livro, está lá no livro de Humberto de Campos, A Boa Nova. Ela vai a Jesus contar sobre o marido muito promíscuo, né, dentro da alta corte. E Jesus dá uma recomendação para ela: Joana, volta para o teu lar, ama e confia. Joana volta para o lar, passa-se algum tempo, se torna cristã e é levada para a arena para ser queimada viva, junto com seu filho do lado. Eu tenho uma filha
com 30 anos de idade, mas não deixa ser criança para mim. Mas eu me lembro quando a Aninha estava pequenininha, eu levei ela para o Jorge de Medeiros, ela com a dor, aí, enquanto minha esposa estava ajeitando lá, e ela encostada com o ombro aqui. E quando a gente tem os filhos, nós que somos pais e somos mães verdadeiros, né? Aqueles pai, mãe, avós, avós, tios, tias. Quando a gente vê um ente desse querido, a gente quer a dor para a gente, que a dor passe para a gente. E eu pedi tanto a Deus que essa dor dela passasse para mim. Imagine ver seu filho ser queimado vivo do lado. E em dado momento, o filho começa a gritar: Mãe, abjura esse Cristo, renega esse Cristo, mãe, porque é teu filho que te pede, mãe. E ela olha para ele, já pegando fogo, ela também pegando fogo, e diz: Filho, cala, ama e confia. Que Jesus disse para ela. É um soldado sarcasticamente, ironicamente, olha para ela e diz: Esse teu mestre apenas te ensinou a morrer? Ela ainda pegando fogo, ainda tem voz para dizer para ele: Não apenas a morrer, mas também a te amar. Essa é a proposta. Fazendo um resumo dessa conversação toda sobre pensamento. Amemo-nos muito uns aos outros. Vamos fazer pairar em nossa atmosfera interior o amor dentro de cada um de nós. E aí nós veremos que as companhias, os sentimentos, as próprias pessoas ao nosso redor, a localidade se transformará. Amemos-nos muito uns aos outros. Esta é a proposta. Tinha muito mais coisa para se passar, mas resume-se aqui, na forma de pensamento, através do amor, independente do traje que possamos receber, de quem quer que seja. Amemos. Vamos dar amor e receberemos amor. Muita paz para todos. Obrigado, Berg, pela bela explanação, motivo de uma reflexão profunda de todos nós. Somos perfectíveis e essas potencialidades adormecem em nós. Somos energia. Tudo que pensamos não fica só conosco, se espraia no ambiente, de forma que sanear os pensamentos é evoluir, é discernir o que é bom e o que não é bom e aprimorar aquilo que nós pensamos. Porque nós, quando pensamos bem, fazemos o bem. E para concluir os trabalhos da noite da primeira fase, nosso irmão Carminha, por favor, faça a prece de agradecimento. Pai amado, misericordioso, bom e justo, nós te agradecemos por esta noite tão maravilhosa, onde o nosso irmão trouxe a essência do nosso crescimento, que é o amor. Se nós pudéssemos observar como crescemos quando estamos diante daquele nosso irmão e estender a mão. Como crescemos quando cultuamos dentro de nós essa certeza que iremos crescer cada vez mais e possamos ser cada vez mais agradecidos por tudo, Senhor, por tudo que nós temos, pelo pão de cada dia, por nossa família, por nossos amigos, por nossos companheiros que ainda estão tão distantes, né, desse amor, que possamos enviar todos os pensamentos positivos para criar uma crosta em volta de nós, para que as trevas não
se aproxime. Que Deus, nosso Pai, Jesus, o nosso irmão, possa conduzir a todos nós para nossos lares com essa paz, com essa energia, certos de que somos filhos muito amados pelo Pai. Entrego em prece ao nosso irmão Luiz, para que dê por finalizada a nossa tarefa. Assim seja. Que assim seja. Então, meus irmãos, mantenham-se harmonizados em prece, com o pensamento elevado, para serem beneficiados com o passe. Muita paz para todos.